Olá, seja bem-vindo ao canal Nerd Bitcoin. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se para que você possa receber novas dicas e informações sobre o mercado de criptomoedas. Se você já conhece o trabalho realizado aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like para que possamos sempre estar produzindo novos conteúdos e informações para você. Então, hoje eu vou estar falando aqui sobre operações realizadas em baixa. O mercado agora de Bitcoin, o mercado de criptomoedas em geral, está em baixa. O Bitcoin caiu, então muitas pessoas retiraram seus rendimentos, retiraram alguns Bitcoins, ou não estão comprando nem vendendo, estão mantendo. Então, isso está ocasionando esse momento de baixa que estamos vendo agora. Mas mesmo em baixa, ainda é possível ter alguns rendimentos, ainda é possível fazer algumas operações. É claro que com um pouco mais de dificuldade, porque o mercado em geral está em queda, mas algumas operações rápidas é possível realizar. Então hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês uma operação que eu realizei com a ZeroX, que levou um pouco mais do que 12 horas e teve um rendimento aí de em torno de 10%. Não é sempre que você consegue fazer esse tipo de operação. Se o mercado está em baixa, independente da análise técnica, às vezes isso vai influenciar totalmente a sua operação. Ultimamente eu estou realizando operações de médio prazo, então eu tenho comprado, investido em moedas, aguardando algum período, de acordo com uma análise mais fundamentalista. Mas para operações mais curtas eu utilizo mesmo a análise técnica a partir dos gráficos. Então eu acompanho os gráficos e faço análise para realizar ali uma compra ou uma venda. Então vocês poderão acompanhar uma operação que eu realizei na ZeroX através do Poloniex. Eu realizei aqui uma compra, duas na verdade. Eu comprei 0.25 bitcoins, a 0.249, né, tem a taxa, a 6.425 satoshis, uma das compras, e outra compra eu fiz a 6.485. Então eu comprei meio Bitcoin a 6.425, 6.485. Eu fiz essa compra aqui, duas compras na verdade, por esse preço, por esses dois preços, 6.425, 6.485. Por que eu cheguei a esse pensamento de comprar essa moeda? Vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui o gráfico. Eu uso principalmente o gráfico para analisar o que eu devo fazer de estratégia. E aqui a moeda ZeroX, ela está mostrando uma tendência de alta. E não só essa tendência de alta, você também consegue ver aqui o suporte dessa tendência de alta. Você consegue ver que o preço, toda vez que ele tem um movimento de alta e ele cai, ele encosta nessa linha aqui e continua subindo. Então nós podemos ver uma tendência de alta. Eu geralmente explico essa questão da análise técnica no treinamento, no curso de formação de traders, então eu explico essa questão da análise técnica, mas vocês podem ver aqui agora, eu posso explicar também, que existe esse movimento de alta no preço. Essa linha está guiando esse movimento de alta. Tá ok. Realizei a compra nessa faixa aqui de 6.485, mais ou menos aqui, e 6.425 foi um pouquinho nessa região aqui. Ok, compramos, e agora o que fazer? Bom, eu tenho aqui dois objetivos de venda, ou próximos deles. Se eu ver que o mercado está indo bem e continua nessa tendência, eu vou vender quando atingi-los. Se não, se eu ver que o mercado está começando a ter um movimento de volta, aí eu vou vender próximo a esses níveis. Mas eu vou deixar aqui duas linhas, que é em torno de 7.000, 6.900, 7.000, é o meu primeiro alvo de venda. Como eu fiz duas compras, fica até mais fácil. Eu vendo em um primeiro alvo e vendo depois no segundo alvo. Então, meu primeiro alvo de venda aqui é em torno de 7.000, mais ou menos, né? E aqui fica meu segundo alvo aqui, que seria em torno de 7.400. Então, seriam dois alvos aí que eu tenho. Fazendo essa operação, vamos lá, nós conseguimos usar o TradingView, essa plataforma aqui, também para calcular o quanto eu vou receber nessa operação, caso ela seja bem sucedida. Então, como nós vamos fazer? Eu tenho aqui o meu primeiro alvo, o primeiro momento de compra, que foi em 6.485. Vou botar aqui, vou botar 6.487, mas aqui vai ficar certinho também. Então, vamos dizer que meu primeiro alvo aqui de compra, se eu fizer essa operação aqui, vender em torno de 7.400, até botei um pouco menos, porque nem sempre vai certo, né? A gente tem uma zona, eu geralmente falo que existe uma zona ali de venda ali em torno dessa linha que nós vamos traçar para identificar esse nosso objetivo de venda. Então, na primeira compra que eu realizei, se eu for vender nessa região de 7.300, 7.400, vai ser em torno de 13%. Na segunda, que eu fiz a 6.425, vou botar 6.428, senão vamos demorar para encontrar ali certinho. Aqui nessa segunda, em torno de 8%, 8,75%, se essas vendas forem realizadas nesse momento. Se eu quiser vender agora, pelo preço que está, eu também consigo. E eu já tenho um rendimento, mesmo que seja relativamente baixo, mas eu tenho.
vou mostrar aqui para vocês. Se eu quiser vender agora, eu vou dar um pouco de zoom aqui para ficar mais fácil. Por exemplo, no que eu comprei a 6.425, se eu for vender o preço atual, que é esse aqui, eu já tenho 3%, ok? 3%, numa das compras que eu realizei na menor. Se eu quiser vender a outra parte que eu comprei um pouco mais alta, que foi 6.485, mais ou menos aqui, vou botar até um pouco para mais, eu tenho em torno aqui de 2%. Se eu quiser vender agora, eu já retiro 2%. É claro que tem a taxa do Poloniex 0,25, mas ainda assim é algo bom também. Mas ok, vou seguir aqui meu planejamento e depois eu vou estar mostrando a vocês como foi o resultado e o que aconteceu. Então, pessoal, voltei aqui agora para mostrar que realizamos a venda, as duas vendas que havia programado. No caso aqui, agora são 8h44 da manhã, aqui no horário do servidor está 10h53, o horário do Poloniex. E uma das vendas foi realizada conforme aqui imaginamos, em torno de 7.000. A outra eu baixei um pouco, né? Tinha colocado em 7.300 e tudo, baixei um pouco, vendi a 7.150 porque o Bitcoin começou a recuar um pouco. Então eu realizei a venda um pouco mais abaixo do que esperado, mas ainda assim num nível, numa certa faixa próximo a uma das resistências. Então, feito as vendas, encerrada a operação, duas operações que foram feitas aqui, na verdade uma operação com duas ordens, uma comprada a 6.425, outra 6.485 e as duas vendidas em níveis diferentes, mas também superiores. Então vamos analisar aqui no TradingView como foram realizadas as vendas. A primeira venda foi realizada quando eu havia comprado em 6.425 e vendi aqui em torno de 6.993, mais ou menos. Então, foi realizada a venda aqui em torno de 8,84%. Foram duas ordens passivas, ou seja, eu paguei um preço menor, paguei uma taxa menor nas duas. Foram feitas duas ordens passivas, ou seja, eu paguei a taxa menor no Poloniex. A ordem passiva, para quem não sabe, é uma ordem que eu deixo ali aguardando. Eu não compro ou vendo imediatamente, eu deixo aguardando. Coloquei uma ordem, alguém me vendeu, eu não comprei imediatamente, eu deixei ele aguardando e vendi. Para vender eu também deixei uma ordem passiva. Então eu deixei ali, botei o preço, 6.998, 93 nessa região que eu coloquei, e foi vendido. Alguém comprou de mim, então eu fui vendido dessa forma. Desse jeito, eu pago só 0,15% de taxa. Se eu fosse uma ordem ativa, uma ordem que eu compro vendo imediatamente pelo preço que está ali naquele momento, seria aí em torno de 0,25, se eu não me engano, que está no Poloniex. Então, essa foi uma das operações, uma das ordens aqui de compra e de venda. E a outra também aqui em 10,77%. Eu coloquei aqui só para ficar mais fácil, mas o certo seria aqui, que a venda foi feita próxima a esse horário. Aqui você pode ver, foi em torno de 10,77%. Então, essa operação ao todo deu em torno de 10%. Como eu entrei com meio Bitcoin, então vamos ver aqui o quanto foi em reais essa operação aqui, o quanto essa operação custou em reais. Vamos lá. Então vamos saber qual foi o resultado dessa operação aqui em reais. Então vamos lá. Vou usar esse conversor aqui mesmo. Então foi em torno de 0,05. Isso equivale aí a 1.450 ou 1.500 reais, porque está usando uma outra cotação aqui. Já que o preço do Bitcoin está em torno de 30 mil, meio Bitcoin deu 15 mil. Então eu entrei nessa operação com 15 mil e ganhei cerca de 10%, então equivale aí a 1.500 reais. Então nessa operação que passou um pouco de 12 horas aí, deu em torno de 10%, 1.500 reais. Eu estou voltando aqui para mostrar a vocês, algumas horas depois da venda que eu realizei, eu baixei um pouco o preço de venda, porque o Bitcoin já estava começando a dar um sinal de queda, né? Ele estava em 9.000, caiu para 8.700 e agora foi para 8.564. Então eu preferi vender ele naquela faixa de 7.150. E aí o que aconteceu? Como o Bitcoin caiu, isso influencia a queda também nas outras moedas. Então houve um momento de baixa aí nas últimas horas. E aí o preço bateu agora aqui no suporte. Só para que vocês possam ver. Então, as vendas foram realizadas, eu vendi aqui em dois momentos aqui, e agora o preço teve esse momento de baixa aqui. Ele ainda não quebrou o suporte, ainda está em movimento de alta, mas é bom acompanhar. Mas, de qualquer jeito, a venda foi realizada e após a venda o preço teve esse momento de baixa aqui. Então é isso que eu queria deixar para vocês, queria mostrar para vocês um exemplo de operação mesmo nesse momento de baixa. É claro que você tem que tomar alguns cuidados, apesar de ter sido uma operação de 10% aí nesse momento de baixa, em um período de 12 horas, um pouquinho mais que 12 horas,
Não tente fazer o cálculo de 10% a cada 12 horas, que aí vai ser uma coisa praticamente impossível. Você tem que tomar cuidado. Esse mercado ele é variável, existem muitos riscos envolvidos aí nesse mercado, então você tem que tomar bastante cuidado. Você tem que utilizar a análise técnica, algum outro tipo de ferramenta para que você possa fazer as operações, para que você possa tomar o máximo de cuidado possível e reduzir os riscos. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, podem falar comigo também pela página no Facebook e também pelo e-mail nerdbitcoin@gmail.com. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima!